irmão Gilmar Guimarães. Boa tarde a todos os irmãos. Sou Gilmar, lá de Itabira. A questão da homossexualidade, o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Levíticos 18 e Romanos 1, fala um pouco para a gente, né? Eu entendo que eu devo amar o homossexual e abominar o pecado que seria a homossexualidade. Primeiramente, irmão, os versículos que você citou não ensinam como homossexualidade. Isso é por causa da falta de entendimento dos pastores brasileiros sobre homossexualidade, sodomia, né? É ruim. Ensinamentos ruins que é recebido pelos homens. 1:21 não fala sobre homossexualidade. Vamos ler Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. Por quê? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para que os seus corpos fossem desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a dívida recompensa do seu erro. Erro homossexuais? Não. Os varões, deixando o uso natural da mulher, isso não é homossexual. Porque o homossexual natural não tem desejo para as mulheres. Você, por exemplo, é homossexual. Você não tomar uma mulher. Você não tem interesse nenhuma para uma mulher. Se você é homossexual. Isso não é homossexual. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Depois, o uso natural da mulher tornar para varão com varão, por causa da sensualidade além do natural, do limite. Antes, ele tem mulher, mas por causa da sensualidade e paixões infames, agora ele pode ser também para com o homem. Mas o homossexual não tem interesse à mulher. Isso é condenado por Deus. Mas se você é naturalmente homossexual, né? Porque tem provérbio espanhol que diz:
El natural no puede quitar. O que é natural, é natural. Natural. 13:23 de Jeremias. Pode o etíope mudar a sua pele? O etíope, negro, pode mudar a pele dele? É natural. Depois, Ou o leopardo as suas malhas? as suas malhas. O leopardo pode tirar as malhas para aparecer como um leão branco? Não pode. Mesmo que você vai quando o natural vai crescer de novo, tem malhas. Né? Natural não pode quitar. Naturalmente, você é gay, você não tem interesse à mulher. Né? Mas o que é mencionado por apóstolo Paulo em Romanos são homens, mas por causa do líbido extra, né? Pode a mulher, pode também o homem, né? Como também as mulheres que, deixando o uso natural do homem, tornar com concupiscência para outra mulher. Isso acontece. Aconteceu no lugar chamado Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Vamos ler Judas, versículo 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Depois, ao uso natural, a sexualidade dele, a palavra da Bíblia diz, entregaram. Tem mudança que aconteceu a eles. Entregaram a imoralidade e as relações sexuais antinaturais. Por isso o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Vamos ler em Gênesis 19:1. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai. Peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles, não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles. Ele está falando com os anjos enviados por Deus para destruir Sodoma e Gomorra. Quando eles chegaram na casa de Ló, Ló insistiu que passar a noite na minha casa, por favor. Ele diz, mas... Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá, fora a nós, para que os conheçamos. Porque os anjos, quando têm corpo, como corpo humano, aparece bonito, né? Por isso, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-o cá, fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Perverso. Como pode ser perverso? Antes, não é perverso. A palavra perverso vem
do que é certo para desviar no que não é certo, é perverso. Né? Ló diz, rogo vós, irmãos, que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu las trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada passais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, Sai daí, disseram mais. Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló, tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir esse lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O que acontece em Sodoma e Gomorra é como Judas diz que tornaram-se como perversos, com paixões infames. Naturalmente eles não são gays, mas veio o tempo para todos eles, grandes, pequenos, velhos e moços, todos eles são gays. Os habitantes de Sodoma e Gomorra não vai crescer se todos eles são gays. Observar o gay que vai viver por 100 anos com outro homem, pode multiplicar? Não tem multiplicação. Nem adição não pode acontecer. Por quê? Não pode produzir. Reproduzir. Mas o que é relatado por Moisés em Gênesis, mesmo os velhos que produziram os jovens, são corrompidos por paixões infames para tornar-se como Judas disse em 1:7 de novo, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. No início, eles não como isso, mas vem o tempo por causa do engano de Satanás. O que mesmo está acontecendo em nosso tempo? Tem homens que naturalmente usam a mulher, mas vem o tempo que, por causa da corrupção do ser do homem, agora pode para a mulher, pode para o homem. Isso não é gay, né? Esta pessoa não é gay. Naturalmente não é gay, homem e mulher. Mas tem gay, naturalmente gay, tem. Vamos ler 6:9 de 1 Coríntios. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, Nem os adúlteros, nem os efeminados, isso é o gay, nem os sodomitas, porque os sodomitas não efeminados. Se é igual, porque precisa para o apóstolo Paulo de mencionar
efeminados e sodomitas. Os efeminados são gay, naturalmente, mas os sodomitas, homens que agora estão praticando paixões infames, tornando desde o natural para antinatural, que acontece em Sodoma. Por isso, de novo, irmão Deus, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. pode ser salvo gay? Pode? Pode. Tais fostes alguns de vós. Tem efeminados em Coríntio. Tem sodomitas em Coríntio. Mas fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por isso, todas as igrejas que dizem os gays não têm parte da... Tem igreja aqui que diz, qual igreja é isso? É bola de neve. Se você é gay, não pode entrar no... Quem disser a você que o gay não tem parte no reino de Deus? Apóstolo Paulo deu a informação que eles podem alcançar o reino de Deus depois a purificação e lavagem em batismo. Mesmo que eles efeminados, porque, irmãos, devem entender isso. Tem muitos estudos sobre os efeminados ou gay, né? De acordo com os cientistas, o gay é um homem com corpo do homem, mas dentro é sentimento como mulher, pensamento como mulher. É natural. Por quê? Um dos membros da igreja nas Filipinas came to me. Veio até mim. Sim, chorando. Irmão Eli, tem problema, irmão. Por quê? Meu marido é sempre bravo com meu filho. Por quê? É filho dele? Sim, filho, meu filho, seu filho também, porque nosso filho, ele diz. Por quê? Quantos anos? É 6 anos? Porque é bravo. Porque aparece que ele é gay. Né? Ele quer boneca. Não. Ele quer saia. É 6 anos. Os 6 anos sabe plenamente as coisas na vida? Não. Mas porque naturalmente gay, desde 6 anos você pode perceber. Isso é a palavra de Deus. Vamos ler Provérbios. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura ou reta no futuro. O que é natural em criança não é intencionado e não é pecado da criança. Não é culpa da criança. Porque é criança. Você vai dizer agora, uma criança de 6 anos que quer boneca, né? E aparece como gay, você vai julgar no inferno? Estes pastores não pensam.
se nós vamos pensar de acordo com o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, 19:14 de Mateus. Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. As crianças vão para o reino dos céus. Não tem condição nenhuma. Se você é criança, gay ou que na qualquer condição, negro, branco, amarelo. Por que, irmãos? 2:11 de Romanos. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz discriminação. Mesmo que você é gay, mesmo que você é lesbiana, lésbica, pode ser salvo. A condição é obedecer a Ele. Obedecer a Deus. Não fazer atos que se chamam na Bíblia paixões infames. Mesmo que você é gay, mas não fazendo o que outro gay está fazendo, né? Você está fiel, obedecendo a palavra de Deus. O Deus vivo e o Deus de justiça será dizer a você: não, você não pode no meu reino porque você é gay. Ou você pode dizer: Deus, o que fez para eu é gay? Eu não quero gay. Ele disse: eu testemunho de um milionário filipino, né? Ele faz roupas muito famosas, né? Ele não quer dizer gay. Ele diz: antes da meninice, eu senti que eu é gay. Ele diz: o que eu fiz eu disse a mim mesmo, eu não quero que eu é gay. Ele diz: o que ele fez cortejou uma mulher, casou a mulher, para ter filho, ele tomou vinho muito forte, porque sem vinho eu não quero a mulher, ele disse. É muito famoso nas Filipinas. Ele fez todas as coisas que ele pensa para tornar-se como um homem macho, né? Varão. Mas, depois de ter filho, eu devo aceitar a verdade. Ele diz, na televisão, ele diz: eu realmente é gay. Ele diz: eu não quero mulher, eu quero homem, ele diz. Isso é prova. Se você é gay desde a infância até. Os evangélicos aqui que antes eu é gay, mas agora eu macho. Mentira. Mentira. El natural não pode quitar. O que fez você? Deus. Porventura Deus não entende essas pessoas? Deus entende a estrutura de nós. Salmos 103:14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus conhece nossa estrutura. Nós somos pó, com fraqueza. Como Ele nos criou, né? Ele conhece nossa estrutura. Somente obedecer. Quer gay, quer lésbica, bissexual, transexual, quarto sexual, quinta sexual. Deus oferece a salvação para todos.
Irmãos, somente obedecer. Somente obedecer. Mas, para os pastores que praticam discriminação, se você é gay, não pode membro da igreja, é gay. Pastores que não entendem a Bíblia. Deus entende a nossa estrutura. Na verdade, antes de ser nascido, Deus sabe qual tipo de pessoa nós vamos ser. Vamos ser. Vamos ler 139 de Salmo. Os teus olhos viram o meu embrião. Desde embrião é outra tradução. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. É outra tradução. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O corpo, o ser de um ser humano, ainda não é formado. Deus sabe o que você vai ser. Por isso, Ele entende nossa estrutura. Entende nossas fraquezas. Entende todo o nosso ser. E qual é a intenção de Deus? Para todos nós. 3:9, segundo Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Ele destinou os gays para perdição ou inferno. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O que ele quer? 2:4 de 1 Timóteo. Que deseja que todos os homens sejam. Que deseja que todos os homens, incluindo gay, lésbica, bissexual, trissexual, quatrosexual, tudo. A deseja de Deus Criador que todos os homens sejam salvos. Não julgando no inferno, nenhum. Se nós vamos obedecer à vontade dele, ele não faz acepção das pessoas. Ele não discrimina. Ele oferece salvação para todos, irmãos. Você entende a resposta, irmão Gilmar? Sim, acho que ficou claro para mim, que Deus ama o pecador e abomina o pecado, correto? Não. É pensamento dos tolos. Que Deus ama os pecadores? Não. Ele não ama os pecadores. 9:31. João. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Deus ama os pecadores? É filosofia inventada por os evangélicos aqui que Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado. Não. Se você é chamado pecadores, significa você não deixe pecado, continuando pecando, porque pecadores, né? Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora
de nuestra muerte. Amén, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora. Imagine, pecadores, nesta hora. Que hora agora? É 3:11. Esperar mais por 49 minutos, a hora vai mudar. Agora é 3:11, depois de 49 minutos, será 4 horas. 4 horas. Ele picou 3 da tarde. Quando chegaram 4 horas da tarde, ele vai picar de novo. 6 horas da tarde, vai picar de novo. 7, vai picar de novo. É pecadores realmente. Até pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Até morte. Pecadores até a morte. Você é amado por Deus? Não. Mesmo ouvir as suas orações, Deus não quer. 9:31, de novo. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Primeiro Pedro 3:10. Vamos ler. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra aos pecadores, aos que fazem o mal. Por isso, a filosofia dos renascer aqui é bom para você, não é renascer. Porque o renascimento que você aceitou aos pastores, implantando em sua mente algo que não está na Bíblia. Que Deus ama os pecadores, mas detesta o pecado. Não. Com o pecado, você é pecadores. Se Deus detesta o pecado, e o pecado permanece em você, mesmo você não é amado por Deus. Isso é a verdade, irmão. Vamos arrepender, deixar o pecado. E se você deixar o pecado, você não é pecador mais. Vamos provar isso. 14:1 de Apocalipse. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144,000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144,000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os 144, os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se acha engano, porque são pecadores. São
irrepreensíveis. O 144 é achado sem pecado. Irrepreensíveis. Porque o pecado deles, durante o batismo, é lavado. O pecado deve ser lavado. 22:16 de Atos, vamos ler. Agora, porque te demoras, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Depois sa lavagem, tem mais pecado? Para dizer que Deus ama os pecadores. Não. Depois da lavagem do pecado, você não deve ser chamado pecadores. Não como os... Perdoa. Perdoa-me. Não como os pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amém, Jesus. Não pode ser entrar ao reino dos céus se você vai pecar por cada hora até morte. 8:32 de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Explicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Depois, ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres do pecado. É você pecador agora? Não mais. Não mais. Aqui no Brasil é maravilhoso, né? Uma nação maravilhosa. Os pastores aqui têm muitas invenções. Deus ama os pecadores, mas detesta o pecado. Não. Deve deixar o pecado para merecer o amor de Deus. Deixar o pecado. Vamos ler. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Imagine, né? A palavra de Deus diz em versículo 1, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado. Vamos deixar pecado. Vamos deixar o pecado. Vamos a sonhar para um dia que Deus não vai chamar-nos como pecadores. Mas pode ser chamado santificados pela fé em Jesus Cristo. Amém.